Vai começar mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que além das aulas aqui na playlist do YouTube, você pode acessar a plataforma de estudos da Mi Banco. O link está aqui na descrição e lá na plataforma você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo para treinar bastante e chegar preparado na prova. Além disso, um caderno de questões dissertativas, onde você vai memorizar muito o conteúdo. É o que você precisa para não estudar e sentir que não está aprendendo. Além disso, nós disponibilizamos para você na plataforma um suporte especializado com professores, onde você pode tirar as suas dúvidas segunda a segunda. E tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais. O link está aqui na descrição e espero você na plataforma. Tenha uma boa aula. Aqui agora a gente vai falar dos FIEs, Fundos de Investimentos Especialmente Constituídos. Aqui é algo mais voltado para a previdência mesmo, um detalhezinho que pode aparecer na sua prova, tá? Então, vamos ver isso aqui, ó, para você não errar essa questãozinha, que é bem tranquilo, tá, pessoal? Mais aqui para vocês terem esse conhecimento sobre os fundos de investimento especialmente constituído. Então, ó, os recursos acumulados pelo participante do plano de previdência privada ficam investidos aonde? Nesse fundo de investimento especialmente constituído, ou seja, cujo único cotista é a sociedade seguradora, a entidade aberta de previdência complementar. E aí esses veículos, tanto VGBL quanto PGBL, estão ali por partes dessa seguradora, né, numa Icatu, por exemplo, e aí elas investem em cotas desse fundo de investimento, e esse fundo de investimento compra ali ativos do mercado financeiro, dependendo de qual vai ser a classe. Pode ser ali um pouco mais arrojado, pode ser ali mais uma renda fixa, mas a ideia, o fluxo basicamente é o cotista, vai até essa entidade aberta de previdência complementar, até essa seguradora, porque ele quer um VGBL, ele quer um PGBL, essa sociedade seguradora tem acesso a esse fundo de investimento especial, ou seja, ela é a única cotista desse fundo, então ó, o único cotista é a sociedade seguradora. Então eu não tenho acesso direto, eu, cliente, não tenho acesso direto a esse fundo de investimento onde compro os ativos. Não, eu tenho acesso à minha sociedade seguradora. Ela que me viabilizou o VGBL e o PGBL. Ela que vai comprar, vai ter acesso a esse fundo de investimento e o fundo que vai comprar os ativos ali do mercado financeiro, beleza? Então a gente tem que entender que o nosso risco como cliente está associado à sociedade seguradora, porque lógico, esse é um mercado super fiscalizado ali pela SUSEP, lembrando que a SUSEP fiscaliza seguro, resseguro, capitalização e também a previdência complementar aberta, que é o VG e o PGBL. Então, por mais que tenha várias regras de solvência e tudo mais, a gente tem que ficar de olho, porque se acontece algo com essa seguradora, opa, ela é a única cotista ali que o risco está embutido, beleza? Aí tem dois tipos de classificação, que essa é a parte um pouquinho mais chata, né? Essa questão de classificação é bem assim teórica mesmo, mas eu tentei montar de uma maneira aqui para que fique mais dinâmica para vocês. A gente tem duas, classificação SUSEP e classificação ANBIMA. A classificação SUSEP são 3 pontos, bem direto aqui mesmo, não tem muita firulinha. Então, ó, soberano, renda fixa e composto. Soberano, a gente já está acostumado aos títulos soberanos, aos títulos do governo, aos títulos de baixíssimo risco. Então, vai investir 100% do patrimônio líquido dessa previdência em títulos públicos federais. Eu não quero risco, eu quero só títulos soberanos, títulos aí do país emissor, do governo. Então, baixíssimo risco, alta segurança para essa classificação soberana. Depois tem renda fixa. Renda fixa engloba também os títulos soberanos do governo, mas dá margem para você investir em outros produtos. Por exemplo, aqui, ó, além dos títulos públicos, outros ativos como CDB, LCI. Então, não fica só focado ali no título soberano. Ele dá margem para aumentar um pouquinho esse risco. Vou comprar um CDB de uma instituição financeira, por exemplo. Vou comprar uma LCI de outro banco, por exemplo. Então, você consegue ter acesso a mais produtos de renda fixa. Por isso que o nome é renda fixa. E por fim, a gente tem aqui a classificação SUSEP composto. E aí são as demais modalidades. Por exemplo, renda variável, imóveis, variação cambial, entre outros. Ou seja, tudo que não fica nessa parte de soberano e renda fixa vai para a parte composto. E aí a gente vai ver uma divisãozinha que é feita, porque essa parte composta, que já é um pouquinho mais arriscada, a gente tem que falar, olha, tem a parte composta para quem é investidor comum
e também para quem é investidor qualificado. Aqui, quando a gente está falando de soberano e renda fixa, poxa, é muito seguro, não precisa ter uma outra divisão. Agora, no composto, como é algo voltado à renda variável, imóveis, variação cambial, vamos ajudar. Se a pessoa for investidor geral, investidor comum, a gente limita um pouquinho mais. Se o cara for investidor qualificado, o cara ali já assinou que tem mais de 1 milhão, tem um recurso maior, a gente libera um pouco para ele. Então, aí que vem as subdivisões dessa classificação composta da SUSEP, para o investidor geral e para o investidor qualificado. Perceba que a diferença é só nos limites de alocação. Quando é investidor geral, eu vou ter um pezinho atrás. Eu vou, puxa, investidor geral, dá uma segurada, você não pode arriscar tanto. Então, ó, modalidade de renda variável vai ser até 70%, imóveis até 20%, variação cambial até 10% e outros, como multimercados, até 20%. Já quando eu estou falando de investidor qualificado, aí, o cara é qualificado, meu cara já assinou o termo lá que manja do mercado financeiro, que tem mais de 1 milhão em ativos do mercado financeiro, então vamos aumentar um pouquinho a porcentagem para ele. Renda variável pode chegar até os 100%, olha como sobe o risco. Modalidade de imóveis até 40%, variação cambial até 10%, é a única aí que acaba não mudando, essa aqui fica até 10% e essa aqui fica até 10%, as outras aumentam, né? Essa de 70 vai para 100, de 20 vai para 40, 10 permanece em 10 e por fim a de multimercados também dá uma chancela um pouquinho maior de até 40%. Então falou em classificação SUSEP, são esses 3 tipos, soberano só do governo, renda fixa que entra um pouquinho de outros produtos como CDB, LCIs, LCAs e a composta. E aí a gente divide para investidor geral e para investidor qualificado. Agora quando a gente fala de classificação Ambima, aí é um pouquinho mais detalhado, tem algumas coisinhas, mas também não é de outro mundo. A gente vai ver aqui que com a nomenclatura fica mais fácil da gente lembrar na hora de resolver um exercício. Renda fixa. Ativos de renda fixa, pós, pré, indexados à inflação, por exemplo, ao IMA, por exemplo, que é o índice de mercado Ambima. Então, renda fixa são esses ativos de renda fixa, não tem muito o que a gente desmembrar aqui. Agora, quando você vê essa nomenclatura de balanceado, que eu coloquei até aqui em amarelinho, gradual, tem balanceado até 15, de 15 a 30 e acima de 30. O que são isso? A porcentagem ali de renda variável dentro desses fundos. Se for até 15, é até 15% em renda variável. Se for de 15 até 30, ou seja, o teto é 30, até 30 em renda variável. Se for acima de 30, acima de 30 em renda variável. Então, quando você vê essa classificação Ambima falando, balanceado de 15 a 30, eu sei que dentro da composição de carteira desse fundo, eu vou ter até 30% de renda variável. Balanceado acima de 30. Eu sei que menos do que 30 eu não vou ter, porque é acima de 30 que vai ter renda variável. Então eu, que me considero jovem ainda, posso arriscar um pouquinho, eu quero ele no mínimo um balanceado acima de 30. Não quero nada que tenha menos do que 30% em renda variável. Beleza? Então, essa classificaçãozinha também nos ajuda a identificar. Aí tem os outros 3, né? Multimercados, ou seja, são diversas classes. Se você abrir a lâmina de um multimercado, vai ter várias coisas, não tem ali, tem que ser 30% em juros, 20% em moedas, 50% em ações. Não tem essa divisão. Não tem esse mix que eu acabei de comentar, tem que ser 20 aqui, 30 aqui. Não, é uma salada aí, o gestor ele fica livre para poder escolher os seus ativos. Data-alvo, aqui eu tenho uma data-alvo, o nome também já nos ajuda, retorno para uma determinada data. Então, até o final do ano seguinte, eu quero ter tantos por cento de rentabilidade. Eu quero superar o benchmark em tantos por cento. Então, tem uma data-alvo. Aqui, ações, né, mais tranquilinho, que é comum ao fundo de investimento normal, CVM, que a gente já está acostumado, mínimo 67% em ações, tá? Então, aqui não muda muito só porque se trata de previdência. Se tiver ações, vai ter essa questão de ter que ter no mínimo 67%. Um ponto aqui importante, tá? Quando a gente está falando em previdência, independente da classe que eu estou falando, se é ação, se é multimercado, se é balanceado até 15, se é renda fixa, eu não posso operar alavancado, tá? Então, alavancagem aqui não pode, tá? Para a previdência, não pode. Previdência eu estou pensando no futuro, amigão. Pode ser que aplicar em renda variável? Pode, mas sem alavancar. Porque aí eu posso ter um prejuízo muito maior até do que o patrimônio do meu fundo. Então aqui previdência é para proporcionar uma segurança lá na frente, beleza? Então aqui a gente viu classificação SUSEP,
Classificação Ambima, os fundos de investimento especialmente constituído, onde o único cotista é a seguradora, tá? Então o risco tá ali na seguradora, que não tem acesso, eu não tenho acesso ao fundo, não, quem tem acesso é a seguradora, beleza? Pra gente finalizar, para a classificação SUSEP, então a gente tem a SUSEP e tem a Ambima. A Ambima é aqueles balanceado, é aquele renda fixa, multimercado, data-alvo, ações, aquele monte de coisa. A SUSEP não, SUSEP é soberano, renda fixa e composto. Composto, vamos ver se é investidor geral para ver as regrinhas e vamos ver se é investidor qualificado, porque eu sei que aumenta um pouquinho. Vamos lá, então ele quer a SUSEP, soberano, renda fixa e composto. Podemos afirmar que são perfis de investimento de previdência os seguintes planos, exceto, então ele quer o que não faz parte da classificação SUSEP. A gente viu que o soberano faz parte, só títulos públicos, planos do tipo, balanceado até 15, balanceado de 15 a 30 e balanceado acima de 30, que é para ver o nível de renda variável dentro da minha previdência, é classificação Ambima. Ambima. Então esse aqui tá fora. A nossa alternativa B é a correta, porque ele quer o exceto. Composto sim, composto é classificação SUSEP. A gente só divide entre investidor geral e qualificado e planos do tipo renda fixa também, que aí dá uma flexibilidade um pouquinho maior. Além dos títulos públicos, posso colocar outros ativos de renda fixa. Beleza, pessoal? Então, a gente conclui mais uma aula aqui, trouxe mais alguns exercícios, né? Ainda que dá outra aula, só para a gente ir fixando e cada vez mais colocando conhecimento aqui no nosso cérebro e pouco a pouco ir se acostumando cada vez mais com todas as nomenclaturas desse módulo. Beleza? Então, te vejo na próxima aula e tamo junto! Ei, tá gostando desse conteúdo gratuito? Então faz o seguinte, compartilha para todo mundo que está estudando para CPA 20, que eu quero todo mundo aprovado, assim como você. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Unibanco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha para você fixar bastante o conteúdo e também entender a linguagem da prova. Além disso, a plataforma conta com um suporte especializado de professores para te auxiliar, tirando todas as dúvidas que você tiver durante o seu caminho até a aprovação. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição e você se inscreve por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.